E aqui no estúdio nós vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Antônio Cláudio Kozikowski Júnior. Uma boa tarde, obrigada pela participação conosco. Em primeiro lugar, eu imagino que o cidadão comum quer entender como pode um teto constitucional de salário, ou seja, é lei, ser desrespeitado dentro do próprio judiciário. Na verdade, a Constituição ela estabelece alguns limites, alguns tetos máximos para o funcionalismo público, baseados na remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em matéria de judiciário, de poder judiciário, o teto é 90,25% do que recebem os ministros. Esse teto deveria ser seguido pelos membros do Poder Judiciário, mas o próprio STF tem alguns entendimentos aceitando uma certa flexibilização desse teto no que diz respeito a vantagens individuais ou vantagens pessoais. Eles separariam o salário da pessoa dessas vantagens individuais, seria isso? Perfeito. Mas, professor, se a gente notar na lista mesmo, né, Mira, só salário, por exemplo, é um salário de R$67 mil. Quer dizer, é muito, ainda assim é muito acima desse teto estabelecido pela Constituição. E lembrando, o teto R$ 26.723, para ficar bem claro. Perfeito. Esse é o teto máximo, se considerar os 90,25 é até menos. Então, o que precisa ser melhor explicado nesse portal da transparência é a composição dessa remuneração. O que aí é vantagem pessoal, o que é vantagem do cargo, o que está sendo pago a título de remuneração básica. A iniciativa da transparência é perfeita e eu acho que é um grande avanço, mas ainda precisamos ir um pouco além e especificar mais detalhadamente o que compõe essa parcela. Para a gente saber até o que são essas vantagens pessoais, né? E isso pode ser entendido como um benefício garantido antes da Constituição de 88, por isso perfeitamente legal ou não? É possível, dependendo, pode haver algum funcionário admitido no regime anterior à Constituição de 88, admitido, portanto, no regime diferenciado, e talvez isso justifique alguma remuneração a mais. Mas isso, repito, não foi bem esclarecido no portal da transparência, né? E aí fica a dúvida. Professora, a seu ver, o que o cidadão comum pode fazer diante de uma informação dessa, né? A divulgação da lista, já que o objetivo é essa transparência, a participação popular, enfim. Existem várias formas de controle, algumas partindo do próprio CNJ, se estivermos diante de uma fixação administrativa de remuneração, mas o cidadão também pode, através de alguns mecanismos constitucionais, impugnar isso. Nós temos a ação popular, que de certo modo tutelaria essa moralidade pública, qualquer cidadão pode fazer uso desse remédio constitucional e também buscar os órgãos constituídos, como o Ministério Público, para, se for o caso, tomar as providências cabíveis. Para ilustrar mais uma vez, né, Thaís, olha só, a lista traz, por exemplo, assistente social com salário de R$21 mil, telefonista com salário de até R$12 mil. Isso não desmerecendo nenhum tipo de profissão, mas é que a gente sabe que o mercado não paga esse tipo de salário, não é compatível com a realidade do Brasil. E lembrando também que é uma situação muito diferente de outros estados, não de outros tribunais de justiça. Vamos comentar isso. Essa determinação do CNJ, ela vale para todos os tribunais do Brasil, né? Nós já temos alguns dados divulgados em outros tribunais, como o Tribunal do Rio Grande do Sul, e comparativamente lá alguns cargos têm uma remuneração bem menor do que vem sendo pago aqui no Paraná. Isso se deve à autonomia dos tribunais, que podem fixar as respectivas remunerações, né? Professor, uma outra questão que a gente gostaria de comentar com o senhor, há uma polêmica em relação à divulgação de nomes, né, desses funcionários, não é o caso da lista do TJ, mas o que o senhor pensa sobre isso? É dinheiro público, né? A gente que está pagando esse salário, o senhor acha que é devido, é certo divulgar o nome de um funcionário além do salário dele? Nós temos a seguinte discussão do ponto de vista constitucional, uma violação da intimidade desses funcionários, talvez isso ocorra, mas de outro lado a Constituição também fala em moralidade administrativa, em publicidade. A minha opinião particular nesse caso é que a moralidade e a publicidade se suplanta a essa intimidade dos funcionários. Na medida em que essas pessoas admitem a trabalhar numa função pública, eu acho que deve haver aí a necessidade de divulgação desses dados, afinal de contas, é dinheiro público, como vocês mencionaram. Então, a gente até pergunta isso, porque já está acontecendo uma grande polêmica, né, Thaís, de funcionários públicos do Estado, da COPEL, de outros órgãos, que estão entrando na Justiça, resistindo a essa determinação do governo do Estado, que desde o início do mês começou a divulgar esses salários, segundo o governo, até para tornar público muitas divergências que existem na folha de pagamento. E as pessoas, ninguém gosta de ser exposto dessa forma, muitos estão buscando na Justiça, os sindicatos, e
estão conseguindo, em princípio, ganhar a causa. Claro, continua a causa na justiça. O senhor entende que, por se tratar de funcionário público, deve sim prestar essa conta à sociedade? Deve prevalecer a moralidade e a publicidade. Eu respeito essas decisões judiciais, são que algumas aqui do nosso tribunal, mas eu acho que a questão deveria ser repensada para privilegiar o fim maior, né, a moralidade da administração pública. Voltando a uma questão até que a Thaís já perguntou, né, Thaís? Porque assim, a gente fica sabendo dessas informações, muitas pessoas ficam indignadas, mais uma vez reforçando, porque não é a realidade do brasileiro. O mercado. Mas o que fazer? Né? O que eu posso fazer, você, o cidadão que está em casa, diante dessas informações? Vai lá na internet, qualquer pessoa pode abrir a lista e pode conferir. Qualquer pessoa pode, mas a gente acaba esbarrando na não especificação da composição dessa remuneração. Então fica difícil, a princípio, tomar alguma atitude mais efetiva, né? Tem que ficar mais claro isso para a gente, né? Eu penso que sim. O que é essa vantagem pessoal adicional? Eu penso que sim. Seria uma questão para o Ministério Público, então, para outros órgãos agirem? Talvez para outros órgãos, para o próprio cidadão, através desses remédios constitucionais mencionados, e pelo próprio CNJ, a princípio, que poderia rever algum ato administrativo do Poder Judiciário local. Conselho Nacional de Justiça que determinou essa divulgação. Exatamente. Muito obrigada, então, pela avaliação aqui conosco. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço o convite. E vamos ver como está a pesquisa em nosso portal de voz. Até agora, 82% das pessoas que ligaram para cá concordam com a divulgação dos salários dos servidores e 18% são contra. Participe você também, o telefone é 8401-0050, o custo é de uma ligação local para celular.